nesses momentos conturbados politicamente, num momento mais, né, de repressões e autoritarismos, a arte, nós nos preparamos, a gente sempre se prepara, porque a gente sabe que a gente tem um poder, é o poder da comunicação. Josi, eu tô assim honrada de ter você no canal. Muitíssimo obrigada de vir aqui bater um papo com a gente. Um canal que é voltado pro jovem ator e você é uma grande atriz. Obrigada. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. A honra é minha. Nossa, que bom que vocês me chamaram, eu adorei, tô animada. Que bom. Para começar, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória na profissão. Como é que você começou? Eu sei que você fez faculdade de artes cênicas. E como é que tudo começou? Como é que você se tornou atriz? Conta um pouco pra gente. Olha, eu era uma jovenzinha de Petrópolis, onde na minha época não ia muita produção de teatro, a gente quase não assistia teatro lá. Então, uma vez eu fui assistir uma peça do Miguel Falabella, era o Miguel Falabella e a Bia Nunes, chamada Batalha de Arroz num Ringue para Dois. Olha. E era divertidíssimo, foi a primeira vez que eu fui ao teatro e eu fiquei tão impressionada com aquele fenômeno que aconteceu no palco, porque os dois estavam tão à vontade, era tudo tão engraçado, aquilo me afetou de uma maneira tão forte. Sim. Que eu tinha 13 anos. E eu cheguei em casa e falei pra minha mãe que eu queria ser atriz. Aí minha mãe, tá bom, José, ainda falta muito tempo pra você escolher. Aí todo ano ela me pergunta, quando já tava chegando na época de fazer faculdade, ela perguntava, e eu, mãe, eu já te falei há muitos anos que eu quero ser atriz Nossa. de teatro, eu queria ser atriz de teatro, né? E pra ela era uma coisa tão, assim, fora do padrão, mas ela aceitou com muita alegria. Eu tive essa grande felicidade de ter uma família que me apoiou muito. Aí eu comecei a ter umas aulas no tablado, ela me deixava vir aqui uns dias da semana para vir ao tablado. Olha. Meu primeiro professor querido, Ricardo Kozovski, que eu amo de paixão, um grande ator e hoje em dia sempre foi uma referência para mim. E eu entrei para a Unirio e fiz ali o meu início de trajetória, né? Sim. É tão importante, assim, eu acho, você fazer uma escola de teatro, né? Nem tanto pelo que você aprende, que eu acho que, cara, na arte você aprende muito com a vida, né? Com Sim. a prática, mas as relações que você estabelece ali, né? As pessoas que você conhece, com quem você trabalha, com quem você se diverte, com quem você experimenta. Tanto que muito da minha carreira depois foi construída com essas relações. Muitos deles viraram produtores de elenco, fizeram faculdade, depois viraram produtores de elenco, me conheciam de lá. Eu trabalho há anos com o diretor Moacir Chaves no teatro, que foi uma pessoa que eu conheci lá. Nossa, eu conheci muita gente lá dentro. Então, foi muito importante a escola para mim, com toda a experiência, né? Claro que uma escola te dá, mas essas relações que se estabelecem ali, né? Sim, verdade. Você pode falar um pouco da importância do jovem ator ir ao teatro? Você falou que, né, o que te deu essa motivação também foi uma peça do Miguel. Você pode falar pra gente, assim, pro jovem ator, que é importante ao teatro, de fazer teatro? O que você pode falar pra gente disso? Eu acho que é isso, né? Eu acho que em arte e no teatro, você aprende muito fazendo. Você precisa ter uma boa formação. Eu acredito na formação do ator. Eu acredito em você tem que ler, você tem que se informar. Eu tive a grande felicidade, a sorte, na verdade foi uma grande sorte. Eu terminei a minha faculdade e fui chamada, antes de terminar a faculdade, eu fui convidada por uma companhia austríaca para ir lá trabalhar com eles. Sim. Trabalhei uns meses, não me dei muito bem na Áustria, mas eu tinha também, olha só como é importante você estar transitando pelo teatro, você assistir coisas, você fazer cursos, muitos cursos. Eu fazia 1000 workshops, tudo que aparecia e me interessava eu fazia.
Nossa. E aí, antes de eu ir para a Áustria, eu fiz um curso com uma companhia italiana chamada Teatro Due Mondi. E nesse curso, eu me dei super bem com a linguagem deles, era uma coisa mais física, né? E eles me deram um cartãozinho deles. E eu falei, olha, eu tô indo trabalhar na Áustria. Vai que, né, eu vou, as férias dessas, eu dou uma passadinha lá, que era pertinho, né? Pertinho a Áustria da Itália. Acabou que eu não me dei bem na Áustria e perguntei pra eles, vocês me hospedariam aí uns meses, só pra eu ir embora, assim, sem ter essa experiência? E eles, claro, fui, fiquei uns meses com eles, a gente se deu super bem, ficava ajudando, porque teatro é labuta também, né? Sim, verdade. Cheguei lá, não fui passear, eu queria ajudar eles a construir cenário, queria ver como é que era a coxia deles, como eles se preparavam. Então eu fui lá com vontade de trabalhar, eu estava com muita sede de aprender. E eles me convidaram para ficar e eu fiquei 4 anos lá, me formando. Na verdade eu fiquei trabalhando, entrei para trabalhar, mas era um grupo de teatro, que eles chamam de terceiro teatro, teatro antropológico, teatro físico, onde você tem uma formação muito pesada, né? A gente ali, eu me formei em dança indiana, segmentação corporal, que é mímica corporal, a gente tinha canto, a gente tinha perna de pau, a gente tinha acrobacia, tudo. Foi a minha segunda faculdade. Você trabalhou bastante com o Júlio Bressani. Muito. Vou fazer um filme com ele agora. Nossa, outro. eu sou completamente apaixonada pelo Júlio. Eu tava falando hoje mais cedo, porque também você fez Garoto. Fiz Garoto com a Marjorie. Com a Marjorie. Fofa, querida, amada. Você pode falar um pouco da experiência de trabalhar com um diretor tão diferente que o Júlio é? Ele traz uma proposta diferente né? Então, como é que é trabalhar com o Júlio? O que você pode contar pra gente? Olha, o Júlio eu sou meio suspeita pra falar, porque nós viramos amigos, né? Nós trabalhamos há muitos anos. Nosso primeiro filme foi filme de amor, depois disso acho que eu fiz mais 5 com ele. É uma experiência fora do normal, porque ele trabalha com... Primeiro que ele tem uma cultura geral que é impressionante, assim, você trabalhar com ele dá vontade de você ficar parado ouvindo ele falando sobre arte. E a maneira dele lidar com o cinema, né, que é um cinema de arte, não é um cinema convencional, te coloca aberta a outras percepções. Sim. Você não vai lá para contar uma historinha que tem início, meio e fim. Muita coisa você não entende, você não sabe onde ele quer chegar, porque você lida com coisas muito subjetivas. Às vezes são memórias dele, são pirações dele, e ele não quer te explicar, porque muitas vezes ele não quer que você entenda, e é importante que você não entenda. Você precisa entender com outros canais de sensibilidade. Por isso é difícil. Muita gente vem falar assim, Josi, eu não entendo nada do que ele diz. E fica nervoso, porque a gente tem essa coisa racional, a gente quer entender, a gente quer saber por onde a gente começa, onde a gente vai levar o espectador. E na verdade, ali o que eu aprendi com ele é que você não pode dar caminho. Você entende, você abre os teus canais de percepção, ele vai te falar sobre milhões de coisas, sobre o que aquilo ali mais ou menos quer dizer, mas o que aquilo ali quer dizer, por exemplo, a gente fez o Educação Sentimental, que era praticamente eu sozinho o filme inteiro falando. Sobre o que era, é o mito da lua. O mito da lua seduzindo Endymião. E isso virou uma mulher mais velha que falava, uma escritora que falava com um rapaz mais novo. Ele não falava e ela seduzia ele por meio da erudição dela. E também a dança, ele sabe que eu danço, então ele usa sempre muito a dança, né? Então, como é se conectar com um mito? Como é você fazer um personagem que é a lua? Não é o que você
é o que isso é pra você. Ele é assim, eu queria que as pessoas vissem mais, fossem pro cinema, sabe? Tem que ir. A gente não tem muita paciência. Brasileiro não tem muita paciência com o brasileiro. Sim. Se vai assistir um filme do Buñuel, acha que o Buñuel é um gênio. Vai assistir filme do Júlio Bressani que tem um pouco os mesmos princípios. Sim. E acha um saco. Eu não entendo isso. E ele é amado fora. Nos festivais ele é aclamado. Ele é cultuado. E eu não entendo. Já fui com ele e fico impressionada como ele é respeitado. Em todo festival de cinema, falta as pessoas estenderem um tapete vermelho para ele. Eu era tratada como uma grande diva lá por conta dele. Então, eu acho que precisa isso pra gente também, dar valor. Acho que, assim, pontuar aqui a importância de você, jovem ator, assistir os filmes desse cara, porque... Júlio Bressani. Por favor, os filmes do Júlio Bressani são impressionantes e é uma forma de você estudar e ir pra essa profissão que é tão... E ele propõe de formas tão interessantes. Não, e assim, é um outro caminho, é um caminho inusitado, um caminho que ninguém imagina. Sim, eu acho. Então, assim... Abre a tua percepção, assiste aquilo de coração aberto. Olha, levei um tempo. Eu assisti o primeiro, falei, nossa, que coisa estranha, esses tempos. De repente você vai começando a falar, nossa, esse tempo, como é importante, ele dá um tempo enorme para você. O filme inteiro começa a fazer sentido naquele momento, naquela cena. Você começa a pensar, você tem o tempo de sentir, você tem o tempo de pensar, de saber o significado daquilo. E não é um significado fechado, justamente por isso que ele fala assim, ele não fala, mas é claro, assim, não precisa entender racionalmente. Faz o que pra você, tanto que ele é super aberto. Eu tô sempre propondo, como a gente hoje em dia tem muita intimidade, eu proponho e ele... Você imagina um super diretor que você propõe uma... Eu, na época, comecei a trabalhar com ele, uma pirralha, propunha e o diretor ia falar assim, não, querida, faz o que eu tô te mandando. O normal é esse. E ele faz assim, ótimo, faz assim. Nossa, que... Gente... Gênio é isso. Eu acho que quando tá mais próximo da luz, mais aberto ao outro, mais aberto a passar também. Que sonho. É um sonho. Vocês precisam trazer ele aqui. Eu acho que sim, por favor. Ele é um pouco arredio, assim, a entrevistas, mas eu acho que é bom. Acho que aqui é diferente, prometo que é diferente, é só sobre arte aqui. É sempre uma aula. A gente já deu tanta entrevista juntos. Os jovens atores, os jovens cineastas, as pessoas ficam embasbacados, assim, com tanta cultura. Tanto saber. Olha um personagem... Que delícia, olha, que coisa. Falar um pouco de Malhação, você fez Malhação, como é que foi trabalhar com um jovem ator? Porque Malhação, parte do elenco ali é todo, a maior parte, né? Como é que foi contracenar, conviver com esses jovens atores? Gente, é uma delícia. Primeiro que é uma animação, né? Você vai estar sempre animado. Eles têm uma energia, né? Porque a Malhação começa com uma porta, né? Sim. Tá abrindo uma porta. Então, é diferente de qualquer coisa que você faça dentro da TV, né? Sim. Porque você tem aquela energia daqueles jovens que estão chegando com tudo. Às vezes você fica até meio, calma gente, calma, não precisa tanto. Sim. Mas é aquela energia de quem que sabe que aquilo é uma grande oportunidade, que querem aproveitar tudo. E isso dá muita energia pra gente. Nossa, é muito legal, eu adorei. Nossa, eu convivi com tanta... Eu tive muita sorte, eu convivi com o Cadu Libonati, que é uma graça, com a Jennifer Nascimento, que hoje em dia despontou, virou uma diva. Sim, maravilhosa. É tão legal, eu convivia muito com eles, assim. E os meus companheiros de cena também eram muito queridos, eu tinha um núcleo muito legal. Que delícia. A Edivana Carvalho e o Edmilson Barros eram os que estavam mais ali comigo. E quando você tá num núcleo legal, com pessoas legais, assim, e aí ainda chega essa energia desses jovens que estão ali sedentos de informação, de mostrar trabalho, é uma energia muito diferente fazer Malhação. Eu amei. Ai, ficou bom. Você pode aconselhar, você tem tanto tempo de estrada, fez trabalhos tão maravilhosos que você pode aconselhar, gente. Olha, o meu conselho é sempre
Na formação, eu acho que você tem que tentar se diferenciar, se formando sempre. Aprende a cantar. Hoje em dia é tão importante cantar, isso é um furo meu, eu não consigo aprender a ser. Mas é tão importante você fazer um trabalho físico consistente. Você sabe, eu fiz mímica. Como isso foi importante pra mim? Sim. Eu fiz dança indiana, olha que coisa louca. Como isso é importante hoje em dia no meu trabalho, isso é um diferencial. Como é bom você ler tudo que você tiver sobre teatro, leia peças, vá ao teatro, veja os atores, como eles trabalham, como eles lidam com os seus parceiros, seja bom parceiro, contracene, olhe no olho, seja bom amigo. Posso dar a melhor dica? Sim. O melhor ator é o melhor amigo. Enquanto você estiver contracenando com alguém, você tem que ser a melhor pessoa do mundo. Você tem que jogar, você tem que saber jogar uma bolinha bem redondinha. Para você receber aquela bolinha bem redondinha, você tem que estar conectado, olha no olho, seja legal. E a arte, a gente lida com um ser humano. Você está lidando diretamente com as emoções do outro e o outro está lidando com as tuas. Se você cria uma barreira, você está criando uma barreira para ele, está criando uma barreira para você também. Abre, seja generoso, seja legal, dá dica. Pô, faz aquilo ali. Ou então na hora da cena, puxa a pessoa com uma marca boa, sabe? Se você tem mais experiência, dá uma diquinha ali. Saiba que um dia isso vai te retornar de uma maneira legal. Nossa, que lindo. Que Não, lindo. isso é o normal, todo mundo tem que ser assim, não é? Isso não é mistério nenhum. As pessoas fazem isso, bons atores fazem isso. Verdade. De uma maneira muito natural, não precisa, mas sabe? Se quer uma boa dica, eu acho que essa é a melhor. Que bom seria se todo jovem ator que fosse fazer o primeiro trabalho, né, encontra uma atriz como você, generosa, que está disposta ali, né? Porque a gente entra muito nervoso para fazer um trabalho, a gente não tem experiência, e encontra uma atriz como você, meu Deus, só alegria pra gente, né? Mas um dia a gente trabalha junto. Sim. Demais. Vamos falar de Sob Pressão? Vamos! Terminou agora a terceira temporada, renovou pra quarta, porque deixa a gente muito feliz. Muito, a gente também. O que você pode contar da experiência da série, do filme, né? Que começou com o filme, depois virou série, né? E como é que foi essas 3 temporadas? Olha, o Sob Pressão é um dos trabalhos mais gratificantes que eu já fiz na vida. Primeiro que, assim, é um trabalho de uma qualidade que a gente encontra muito pouco, né? É raro. Porque às vezes você trabalha em televisão, existe aquela coisa da empresa, que precisa, é tempo, é dinheiro, tem a máquina, né? Que tá ali girando e às vezes compromete o trabalho artístico. E o Sob Pressão, primeiro que ele é feito com uma produtora de cinema. O cinema geralmente é um pouco mais cuidadoso nas informações, no final do produto. Sim. Tem que ser tudo muito... Ali a gente tem um rigor técnico. A gente tem sempre médicos com a gente, enfermeiros com a gente. Não se fala nada que não seja... que seja fora do que se pode ser falado. Nossa. A Marjorie e o Júlio, gente, eles aprendiam a fazer suturas, aprendiam a fazer cirurgias de verdade, com uma equipe médica do lado. É um primor. Foi um trabalho que a gente sentiu esse primor. Era muito cansativo. Imagino. Muitas horas de filmagem. E se filma assim... É isso que a gente ficava feliz de estar ali cansado, porque você ficava o dia inteiro numa cena só. Nossa. Mas a gente sabia que aquela cena, ele só deixaria de filmar aquela cena quando ela estivesse perfeita. E aí depois você vê a reação das pessoas para isso. Isso é uma coisa. Isso é o meu ponto de vista como atriz. Sim. Agora, o meu ponto de vista como cidadã. Gente, a gente tinha um retorno ali, um trabalho social. Nossa. Indispensável. Não é a coisa mais linda?
Você terminar, às vezes a gente tem um grupo, né, de WhatsApp. Sim. Aí teve uma vez que a gente fez cada episódio tem um tema sobre doação de órgãos. Aumentou, eu acho que em 500%, uma coisa assim. Nossa. O acesso das pessoas ao site para informar-se sobre como ser doador de órgãos. Mas assim, aumentou em não sei quantos % os doadores oficiais de órgão com isso registrado em carteira de identidade. Isso é um serviço. Nossa. Fora o que se critica ali, o que se expõe de problemas, Sim. o que se debate, questões sociais, é racismo, é preconceito, é intolerância, tudo num programa médico. Gente, as pessoas que escrevem, o Márcio Maranhão, que é o idealizador daquilo, gênio, nosso doctor maravilhoso, tá todo dia lá com a gente. Nossa, Ele é uma coisa. E os nossos roteiristas, o Lucas Paraíso, gênio, Sim. o Jorge Furtado, que lançou, né, a série, foi ele que deu o tom, e todos os outros roteiristas, eles escrevem, a gente lê os roteiros, todo mundo termina, mas não tô te falando, a gente termina de ler o roteiro chorando. Todo mundo chorando, porque aquilo é tão tocante. Mas é uma das melhores coisas que eu vi ultimamente, assim. É mesmo. É mesmo, assim, mas é muito bom. É que é muito lindo o que vocês estão fazendo, é muito lindo, que bom que vai ter mais. Gente, o que é Marjorie e Júlio? É o que é, né? O que é Marjorie e Júlio? Que dupla, né? Eles são demais, porque ali também, isso colaborou também, né? Eu acho que todos nós, assim, que estamos ali, eu acho que o tempo que a gente ficou juntos criou uma empatia, né? Nós temos muita sintonia juntos, já não se precisa mais falar sobre o personagem. Isso é ótimo, porque a gente já chega e já sabe o que é. Nós já sabemos quem nós somos ali dentro. Mas o fato dos dois protagonistas serem atores tão extraordinários já salvou É uma aula. 70%. Porque Marjorie, Júlio sempre, Marjorie sempre. Agora, a Marjorie, no episódio do plano sequência, quando ela perde o bebê. Não, o que é aquilo? O que é? Não, fora que aquele plano sequência, a gente filmou, eram 15 minutos de plano sequência. Isso envolvia, mas eram centenas de pessoas ali. Equipe, dezenas de figurantes, dezenas de atores, e ela o tempo inteiro conduzindo, e ela chegava àquela emoção que mudou talvez a história. Eu acho que ela foi para um patamar que, sabe, assim, é uma coisa difícil de julgar, né? A gente sabe, todo mundo que assistiu. Sim. Então, assim, e ela fazia aquela cena, aquele bloco inteiro com a câmera o tempo inteiro com ela, e ela chegava naquela emoção todas as dezenas de vezes que a gente repetiu aquela cena. Nossa. Ela não, ela é fora da curva. Ela é fora da curva. A gente olha, teve uma vez que a Fernanda Torres, a gente estava falando assim, gente, o que é Marjorie? E a Fernanda assim, é muita realidade. Eu fico chocada. Eu ficava vendo ela em cena e ficava chocada. É muita realidade. Ou seja, a gente aprende assistindo. É de não duvidar por nem um segundo, assim. Nem um segundo. É uma coisa de louco, assim. Ela é muito verdadeira, E é difícil demais, gente. Mas é uma profissão tão linda. É linda. O que nós fazemos é tão delicioso. É lindo. Estamos chegando ao fim dessa entrevista. Cara, ia conversando com você por muitas horas, assim, te ouvindo. E queria pedir pra você indicar um próximo artista. Quem você acha que pode vir aqui no canal falar pra gente? Olha, pode ser uma indicação meio inusitada, mas eu acho importante para os atores
darem valor a essa profissão que nos ajuda tanto, que são os diretores de fotografia. Você estava falando sobre pressão e existe um gênio que trabalha com a gente e que, se não fosse ele, o Sob Pressão não seria o que é. Vários gênios ali. Andrusha Waddington é um gênio. Indico Andrusha. Nossa. Andrusha Waddington, que é o cara. Nossa. E Lula Serri. Lula Serri é o nosso diretor de fotografia, junto com Fernando Young. Mas se a gente falou muito sobre esse episódio incrível que foi do Plano Sequência, e a grande estrela desse episódio, junto com Marjorie, foi o Lula. O Lula, ele deu um show. Nossa, ele carregando aquela câmera, e ele é o ponto de vista o tempo inteiro ali, guiando o teu olhar, porque a câmera é o olhar do espectador. E o cara tá indicando, olha o que você tem que ver agora, olha ali no canto, o que tá acontecendo ali, olha para onde a gente vai agora. Ele guia. É ele que está ali puxando a atenção das pessoas e contando aquela história, tanto quanto o ator, tanto quanto o diretor. Então eu indico Lula. É importante a gente conhecer a galera por trás das câmeras, né? Porque eles também contam aquela história junto com os artistas ali envolvidos. Que massa. Muitíssimo obrigada. Muito uma honra te receber. Obrigada por, né, falar pra gente aqui. Uma honra te receber, de verdade. Meu amor, adorei. Vou falar mais, gente. Fala mais. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, é @canal Cartas, e no Facebook é Cartas para uma Jovem Atriz, especialmente para você. E compartilha esse vídeo no WhatsApp, que é muito importante, ajuda o canal a crescer. Gente, vamos fazer arte aí, tá bom? Isso aí. Obrigada. Beijo. Você está fazendo isso aqui, dando apoio para os jovens atores, é um ato de resistência. Você está ajudando uma parcela enorme de pessoas que podem se desestimular. Eu espero que sim, porque... Claro que sim, a gente está aqui dando essa palavra de não, gente, não morre não. Eles vão fazer de tudo, mas a gente está lá. A gente pode.